O distrito de Vilanculo não é uma exceção em torno dos exames finais para o ensino secundário que decorrem em todo o território nacional. São cerca de 4.128 alunos da 10ª e 12ª classe que estão sendo colocados à prova do saber através destes exames, alunos estes oriundos de diferentes escolas secundárias a nível do distrito de Vilanculo. Arrancaram ontem, segunda-feira, 2 de dezembro, os exames da 10ª e 12ª classe, ou melhor, do ensino secundário, em todo o território nacional, e Vilanculo não é uma exceção, razão pela qual já notava-se mesmo ontem a correria dos estudantes ou dos alunos de um lugar para outro, com vista a conseguir a realização destes exames a tempo e hora. A nossa equipe de reportagem intercalou alguns estudantes, sejam eles da 10ª, assim como da 12ª classe, eles que foram aferindo ao longo da sua abordagem que os exames vão decorrendo sem nenhum sobressalto. Para mim, o exame de ontem era fácil. Aquele exame era para nós estudar. Foi um exame simples. Eu que a nossa mente sabe isso. Mas o exame de hoje, de matemática... Praticamente para mim, vou dizer o seguinte, para mim os exames de ontem e de hoje não vi nenhuma diferença, fiz bem, foram excelentes. Só senti um pouco matemática. Sim, entre português e biologia foram provas simples. Os exames estavam fáceis para quem estudou, na verdade estavam razoáveis, dava para fazer e eu fiz nas minhas expectativas, eu acredito que irei ter boas notas. O exame foi muito bom, estava muito simples, principalmente de português, foi excelente, e de filosofia, apesar de ter uma e outra coisa difícil, mas foi bom. E porque esta terça-feira é apenas o segundo dia da realização desta primeira chamada dos exames finais, os alunos deixam ficar um apelo para todos os colegas. Eu deixo o seguinte, para nos focarmos, estudar, mas para nos facilitar, não ser tão difícil assim quando nós achamos. Porque nem sempre vimos da mesma maneira, os exames não são difíceis, só que nós não estamos a nos focar, não estamos a estudar, não estamos a fazer nada. Estudar mais que iremos conseguir. É só uma fase e batalhando iremos vencer sim. A Vilanculo TV também ouviu o responsável pela organização e realização dos exames ao nível do distrito, este que através de suas palavras deixou claro que os exames vão decorrendo até neste momento sem nenhum sobressalto, tanto pelo lado dos professores, assim como pelo lado também dos alunos. E quanto à participação, nós achamos que é positiva, afirmamos que é boa em que sentido? Olhando para os participantes no primeiro dia dos exames finais. E, pois, embora registramos algumas ausências nos dois níveis, estamos a falar de um total de 28 candidatos. Estamos a falar de 13 para a 10ª classe e 15 para a 12ª classe. Esses não puderam comparecer aos centros de realização referentes ao primeiro dia. E porque neste processo existem sempre os faltosos por motivos diversos, o porta-voz dos Serviços Distritais da Educação, Juventude e Tecnologia em Vilanculo apela a estes a ganharem tempo com os exames ainda por se realizar. Francisco Teixeira aproveitou das câmeras da Vilanculo TV para apelar à continuação da aderência massiva dos alunos e não só nos exames da primeira chamada e também da segunda chamada. Ainda podemos apelar a esses candidatos que não puderam aparecer no primeiro dia da realização dos exames, que no segundo, terceiro, quarto até o último dia possam aparecer para realizar os exames, ainda estão a decorrer e também vão formalizar as suas devidas justificações para poderem serem inscritos para a realização dos exames que não puderam realizar já na próxima semana, quando estiver a decorrer a segunda chamada. Nós continuamos a apelar mesmo a todos os intervenientes deste processo, desde o professor vigilante até ao próprio aluno que deve fazer a sala de exame para realizar essas provas de exame, que continuem a se preparar e continuem participando nas salas ou nos centros de realização dos exames. Vale lembrar que os exames para a segunda chamada estão agendados para a próxima segunda-feira, ou melhor dizendo, para o dia 9 do mês em curso.
As ideias de um pequeno presidente é o título da obra literária do ativista social e empreendedor Yassine Amuji. Na obra, o autor faz uma radiografia das suas vivências em diversas áreas, trazendo igualmente algumas soluções para a resolução de problemas que afetam o país. O livro aborda questões como a juventude, como o empreendedorismo, mas também aborda questões como política. Então acredito que cada um de nós tem o dever de construir a sociedade em que estamos, cada um de nós tem o dever de construir o país em que estamos. Os dirigentes podem sim obter neste livro mais ideias para alavancar as outras que eles já têm, e também a sociedade, ela pode fazer o uso do livro para trazer alguma mudança positiva que nós pretendemos no nosso país, mas a começar na nossa região. Portanto, como eu abordo no livro, cada um de nós tem um dever onde está inserido, seja no seu bairro, seja no seu distrito, na sua cidade, na sua província, consequentemente no seu país, na região e no mundo. Há quem já vê nas ideias do pequeno presidente a solução dos problemas na governação. No caso, o edil de Maracuene, Chafi Sidati. No dia a dia aprendemos com os mais novos, com os mais velhos, e como dirigente vou ler o livro, vou ver as partes que me interessam. Sem dúvida, o Yassine é uma pessoa que traz muitas ideias novas e essas vamos implementar. Ele fala da juventude, e vamos juntar as nossas ideias que temos com as ideias dos mais novos, da geração do Yassine, para podermos... O importante o que é com a união de ideias trazer o melhor para Moçambique. Por seu turno, o apresentador da obra diz que o livro é uma montra expositória de vários pontos de vista que merecem elogios de qualquer leitor e que devem ser multiplicados através da sua partilha. De um pequeno presidente é uma obra esplêndida, sobre todos os pontos de vista, merecendo os melhores elogios de qualquer leitor. É uma obra que deve ser lida por todas as faixas etárias, diferentes gerações. As lições que o pequeno presidente nos oferece ao trazer suas ideias sobre qualquer assunto da sociedade moçambicana precisam ser propagadas de forma insistente. Esta foi a conclusão a que cheguei lendo. Refira-se que a obra As Ideias de um Pequeno Presidente é a segunda da autoria de Yassine Amuji. Em vida, respondia pelo nome de Célia Nelly Ungulu, viu sua vida passar diante dos seus olhos após ser atingida por uma bala supostamente disparada por um agente da UIR, na tentativa de conter as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane nesta sexta-feira. A vítima exercia suas atividades cotidianas na região de Fequete, no distrito de Vilanculo, quando de repente foi atingida por uma bala na cabeça, segundo relata a mãe da mesma. Esta que a posterior recebeu uma chamada e levou a filha ao centro médico, porém já era tarde. Minha irmã saiu daqui de casa, saiu dos seus trabalhos próprios, buscados. Pronto, como ela sempre fazia negócios dela de conta própria, pronto, levou coisas dela que estava a vender e, como sempre, uma diversão dela de ver lá vender. Pronto, veio lá, sentou. Pronto, tinha alguns homens que estavam a manifestar, essa coisa de greve, não greve. De repente aparece uma Mahindra que vinha em direção de Vilanculos, com um carro que vinha em direção a Pambar. Era uma minibus de cor branca, se não me engano, com uma Mahindra que estava atrás. A gente não já percebemos que aquela Mahindra que estava atrás tinha polícias que pediram que entrasse no carro que estava em frente. Pronto, eles de repente saíram daquela Mahindra, começaram a balear. Nem procuraram saber daquilo que estava a acontecer aí. Pronto, como minha irmã, por saber de que não estava naquele grupo que estava a manifestar, ela nem se preocupou em querer fugir. Só quando ela percebeu de que as coisas de verdade estão a acontecer, é quando ela quis fugir, enquanto as coisas já tinham lhe atingido a bala.
Pronto, é quando a gente começamos a manifestar com a família, numa de que a gente já não temos irmã aqui. É quando começamos a levar nos telefones, comunicamos, percebemos que de verdade nossa irmã já não estava aqui. A porta-voz da PRM em Inhambane, Nércia Bata, diz que desconhece os autores deste crime, porém avança que estes estavam no número de 2 indivíduos armados e disfarçados nas manifestações. Tivemos uma informação, segundo a qual no distrito de Vilanculo, indivíduos aproximadamente em número de 2.000, na zona comercial, montaram barricadas e, para além disso, eles condicionavam a passagem de viaturas mediante o pagamento de valores monetários, mas depois disso, prontamente, tivemos a intervenção da polícia, mas dizer também que antes da intervenção da polícia surgiram 2 indivíduos munidos de armas do tipo AK-47, onde efetuaram disparos e foram atingidos 3 cidadãos. Destes 2 encontram-se com ferimentos e encaminhados ao hospital para cuidados médicos e um perdeu a vida no local. E neste momento prosseguem diligências para descobrir quem são esses indivíduos que portavam as armas para a responsabilização criminal. Por agentes da PRM não temos informação até então, apenas este caso que recebemos recentemente desses indivíduos que até então são tidos como contra desconhecidos. Nércia Bata avança ainda que foram vandalizados postos policiais e por esta razão não descarta a possibilidade de ser uma arma furtada num dos postos policiais vandalizados. Nós não descartamos essa possibilidade, por isso mesmo que estamos a trabalhar com vista a apurar a proveniência dessas armas, primeiro identificar esses cidadãos, deter, apreender as armas que estão com eles e procurarmos saber qual é a real proveniência desses indivíduos. Mas também não descartamos a possibilidade de serem armas que os manifestantes, muitos deles, vandalizam os postos policiais e podem ter caído em mãos alheias. E a polícia resistiu à falta dessas armas nos postos policiais? Não podemos avançar neste momento em termos de números das armas e das vandalizações que foram feitas, tendo em conta que não é só aqui a nível da nossa província de Inhambane, mas temos também praticamente todo o nosso país está a se registrar essas manifestações. Então, só mesmo depois de determos esses cidadãos é que podemos trazer informações mais detalhadas. Importa referenciar que, além da vítima mortal, que deixa 2 crianças órfãs, foram baleados 2 indivíduos que ainda estão sob cuidados médicos e um indivíduo, ainda na região de Fequete, teve seu braço amputado por um engenho explosivo, supostamente plantado pela Unidade de Intervenção Rápida, porém, ainda assim, Nércia Bata diz não ter essa informação.